Às vezes ficamos tão perdidos nos problemas de nosso dia a dia que acabamos assumindo a natureza como algo constante e imutável. Mas basta que um pequeno ponto fora da curva ocorra para nos lembrarmos que nem tudo é tão constante assim. E a qualquer momento podemos ser ameaçados por forças que nem imaginávamos que existissem. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 6 vezes em que a natureza foi assustadora. Granizo gigante. Chuvas de granizo são comuns no mundo todo. Isso acontece quando as gotas de água que se evaporam dos rios, mares e da superfície terrestre chegam a temperaturas abaixo de 80 graus negativos e viram gelo em seguida. Mas, quando o granizo é muito grande, aí vem uma preocupação. Seu poder é destrutivo e eles podem causar danos irreparáveis às cidades, casas, automóveis e, inclusive, provocar a morte de pessoas. Um novo tipo de granizo, classificado como gargantuano, está cada vez mais comum por causa das mudanças climáticas. Essa denominação abarca pedras de 15 centímetros de diâmetro ou mais. Para se ter ideia, o maior exemplar já encontrado de granizo gargantuano apareceu em uma tempestade em 2018 na Argentina. Uma pedra de gelo com diâmetro de 23 centímetros, estabelecendo um novo recorde mundial. Sumidouro, no México. Já imaginou descobrir que buracos gigantescos podem literalmente nascer do nada? Parece algo assustador e similar a uma cena de filme de ficção científica. Os sumidouros, também chamados dolinas, são espécies de buracos circulares que se formam em relevos dotados de rochas carbonáticas a partir de uma depressão no solo. Eles também podem ser inundados pela água da chuva e, inclusive, viram atrações turísticas para mergulhadores, como os famosos cenotes mexicanos. A origem e maneira como se formam essas crateras ainda permanece um mistério. E uma recente preocupação dos pesquisadores foram os enormes sumidouros surgidos nas áreas rurais de Puebla, também no México. As supercrateras possuem cerca de 100 metros de diâmetro e não param de crescer. Elas começaram a surgir em junho de 2021 e no início tinham 5 metros de diâmetro. Relatos afirmam que em questão de poucas horas, as crateras já dobraram de tamanho e a cada dia cresciam ainda mais, a ponto de preocupar os fazendeiros. Por isso, o governo de Puebla ordenou a evacuação dos moradores. Os geólogos coletaram amostras do solo para pesquisas e análises mais aprofundadas serão feitas. A ideia é entender as dolinas em maiores detalhes e possivelmente evitá-los. Rachaduras gigantes. A Terra é um planeta que está em constante movimento. E um dia, todos os continentes foram um só, a chamada Pangeia, que após alguns bilhões de anos começou a configurar o mundo tal como o conhecemos. Mas toda mudança não acabou em nosso cenário atual. E essas rachaduras gigantes na África são a prova disso. Mais especificamente, na região do Quênia, em 2018. O que irá, segundo os pesquisadores, partir a África em duas e criar um novo oceano daqui a muito tempo. As placas tectônicas provocam fenômenos como terremotos e erupções vulcânicas, levantam montanhas e abrem vales, gerando uma cadeia de instabilidade em outras placas em diversas partes do mundo. No caso das rachaduras no Quênia, que rasgou estradas e atravessou campos,
Os constantes choques com as placas árabe e indiana acabam empurrando a porção leste do continente africano. Os geólogos sabem que a divisão da África irá acontecer, mas não quando. Processos geológicos são lentos para a cronologia humana e muitas vezes ocorrem por centímetros a cada ano, sem que sequer notemos. E enquanto algumas porções de terra deixam de existir de um lado, outras se ampliam cada vez mais. É o caso do Himalaia e da Cordilheira dos Andes, que pouco a pouco vão crescendo. Rio Vermelho. O Peru oferece vários pontos incríveis de visitação, sendo o mais famoso deles Machu Picchu, as ruínas do povo Inca. Também podemos encontrar a incrível Montanha de Sete Cores e várias paisagens pitorescas e lugares históricos que vale a pena conhecer. Mas um lugar que tem se tornado muito famoso por sua estranheza é o Rio Vermelho em Cusco, apelidado como Rio de Sangue. Embora não pareça, o fenômeno é natural. O Rio Vermelho tem essa cor por conta dos minerais que caem no leito devido às fortes chuvas que caracterizam as terras altas peruanas. Sendo assim, as chuvas provocam deslizamentos de terra que espalham os sedimentos que são lavados e geram essa coloração. Cachoeira submersa. Existe um lugar tão mágico quanto assustador cujas fotos parecem mais uma edição de imagem do que qualquer outra coisa. Trata-se da Cachoeira Submersa, que fica nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Esse local é real, inclusive é patrimônio mundial da Unesco, mas a cachoeira não está verdadeiramente submersa. E tudo não passa de uma incrível ilusão de ótica. Os depósitos de areia que fluem embaixo da água completamente cristalina e transparente dão a impressão de que existe uma cachoeira submersa sem fim, pronta para engolir a tudo e todos. Mas são apenas movimentações de sedimentos que provocam esse efeito tão interessante. Trovoada seca. Quase todo mundo associa raios e trovões a tempestades, mas esse nem sempre é o caso. Essas descargas elétricas podem acontecer mesmo quando não há chuva. E são potencialmente mais perigosas porque costumam causar grandes incêndios florestais. Isso porque essas trovoadas acontecem quando está quente, o ar está seco e há ventos fortes, condições que facilitam o surgimento e propagação de incêndios florestais após a queda de um raio. A precipitação, mesmo quando chega a acontecer, evapora antes de chegar ao solo por conta das altas temperaturas e ar com pouca umidade. Um triste exemplo do que uma trovoada seca pode causar aconteceu em 2017, em Pedrógão Grande, pequena vila em Portugal, onde 66 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas. O incêndio se espalhou tão rápido que muitas dessas vítimas nem tiveram tempo de sair de seus carros. Assim como granizos gigantes, fenômenos atmosféricos como esse tendem a ficar cada vez mais comuns por causa das alterações climáticas. Qual desses fenômenos mais lhe surpreendeu? Conte nos comentários. Até a próxima!